Isaías 41, irmãos, a palavra de Deus diz lá no versículo de número 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vamos ler mais uma vez? Isaías 41, 10. Olha o que Deus está falando para nós nessa noite, para você que chegou aqui. E você chegou aqui precisando ouvir algo para a sua vida, então Deus acabou de dizer para você o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Deus é com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus diz assim: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Amém. Como vencer o medo? Sabe, irmãos, o medo, ele é algo, por incrível que pareça, ele é algo muito comum nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem aproximadamente, são 366 versículos que você vai encontrar na Bíblia dizendo: não temas, não temas. Não temas. Para cada dia do ano, tem essa palavra para você e para mim. Qual? Não temas. Não fique com medo. Não fique assustado. Não se preocupe. Descanse, confie e creia em Deus. E é interessante a gente, fazendo uma análise sobre medo. Nós, quando somos crianças, nós temos medo. Medo de, quem sabe, dormir no escuro, com a luz apagada. Medo, eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe me levou para a escola, no maternal, no pré, e eu fiquei apavorado, porque quando a minha mãe me deixou lá, no primeiro dia de aula, eu achei que ela estava me abandonando, que eu nunca mais ia ver ela. E fiquei chorando lá. Medo, a gente tem medo. Tem crianças que têm medo dos pais, porque os pais brigam na frente do filho ou da filha. E aquela criança pequena, ela cresce vendo as afrontas, as violências, as agressões dentro de casa. Então aquela criança muitas vezes cresce traumatizada, com medo. É verdade. Jovens ou adolescentes que têm medo dentro de si, na sua mente, porque não sabem o que será da sua vida. Não conseguem muitas vezes, este jovem, esta moça, a ter assim um entendimento, um discernimento daquilo que ela vai ser no futuro. Às vezes entra numa faculdade e sai, desiste, não consegue muitas vezes nem entrar, nem concluir os seus estudos e fica com aquele medo: o que vai ser da minha vida? Ou os solteiros, né? Será que eu vou casar? Será que essa pessoa é certa para mim, vai me fazer feliz? Então fica com aquele trauma, aquele medo. E muitas vezes esse jovem, muitas vezes aquela moça, ela lembra, ela vê que não deu certo o casamento do pai, o casamento da mãe, então ela acaba, sabe, tendo aquele negócio dentro dela, aquele trauma, medo. E quando já um homem ou uma mulher também, medo de não ser feliz. O homem já, o pai ou a mãe, medo, porque nós temos os nossos compromissos, não é verdade? Temos as contas para pagar, e tantas coisas que nós ficamos com medo. Medo de não conseguir honrar, né, as contas, medo de tantas coisas que nós poderíamos aqui trazer na nossa memória.
Temos medo que os nossos filhos não sejam bem-sucedidos. São medos que nos acompanham diariamente. Quem de nós, que quem sabe não está aqui nessa noite, que você chegou aqui com medo? E quando ficamos mais velhos, idosos, alguns têm medo de ficar sozinho, de ser abandonado pela família, pelos filhos, de ser largado numa casa de repouso. Esta semana passada, os meus pais foram visitar alguém que era aqui da igreja, o qual a família deixou nessa casa de repouso, e não foram mais lá visitar ele. Ele está lá abandonado, largado. Então muitas vezes, quando chega a idade, irmãos, e um dia vai chegar para mim, vai chegar para você, nós ficamos com esses medos dentro de nós, na nossa mente, medo de ser esquecido, medo de ficar doente, medo de ser abandonado. Mas Deus está falando para você hoje e para mim, para que nós não tenhamos medo. O profeta Isaías diz aqui: não temas, Deus falando através dele, não temas, porque eu sou contigo. Diga assim comigo: eu creio. Mas diga isso com fé, meus irmãos. Diga assim: eu creio que Deus, diga assim, que Deus é comigo. E como que nós vamos vencer, amados, esse medo? Como que nós vamos vencer esses medos que nós temos dentro de nós, que nós carregamos conosco? É simples. Quando você reconhece a grandeza do Deus que você serve. Nós vencemos o medo quando nós reconhecemos a grandeza desse Deus, irmãos. Puxa vida. Reconhecer a soberania, o poder de Deus. Sabe? É interessante que quando para você tentar assim abrir um pouco a sua mente e a minha também, veja o que Isaías diz aqui no verso 40. É um capítulo atrás, 40, verso 12. Olha a grandeza desse Deus que está prometendo que Ele vai estar com você. Veja só o que ele diz aqui em Isaías 40, 12. Preste atenção. Ele fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? É uma pergunta, irmãos. Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, em outeiros, em balança de precisão? Olha o poder de Deus. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão, que o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, ele lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha o poder de Deus. Ele continua dizendo assim no verso 15: eis que as nações são consideradas, irmãos, todas as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Agora veja comigo verso 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? E o 26 eu acho maravilhoso, irmãos. Ele diz assim: levantai ao alto os olhos e vede quem criou todas as coisas. Aí ele diz assim, irmãos: aquele que chama o seu exército de estrelas pelo nome. Esse é o poder de Deus, irmãos,
que chama cada estrela que Ele criou pelo nome, Ele conhece as estrelas. Então esse Deus maravilhoso, extraordinário, poderoso, único, Ele está nessa noite dizendo para mim e para você, no capítulo 41, verso 10, não temas, porque esse Deus que criou tudo isso aqui, Ele é com você. Aleluia. Ele continua dizendo, meus irmãos, não te assombres, não fique assustado, não fique apavorado, meu irmão, não fica preocupado. Muitas pessoas que estão aqui hoje, quem sabe não conseguem dormir direito. Muitas pessoas que estão aqui nessa noite estão ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Ei, querido, descansa em Deus, confia nele, espera nele. Deus não decepciona ninguém, irmãos. Deus não esquece de ninguém, irmãs. Deus não frustra ninguém. Então, não te assombres, não tenha medo, e aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu creio. Quem crê que aquilo que Deus promete, Ele cumpre? Olha para o seu irmão aí, com um olhar de vencedor, de vencedora, diga assim: Deus vai cumprir os propósitos dEle nas nossas vidas. Diga isso. Deus vai cumprir, irmãos. Deus vai cumprir. Aqui tem 3 promessas para nós. Ele diz assim, no capítulo 41, verso 10, o que nós lemos, ele diz assim: eu te fortaleço. Deus vai te fortalecer. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4,13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai vencer, meu irmão. Você vai passar por essa luta, você vai passar por essa dificuldade, você vai vencer essa enfermidade, essa doença, você vai vencer essa dificuldade financeira, essa angústia, esse problema na justiça, seja qual for, você vai vencer, porque o Senhor te dá a vitória. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele diz assim: eu te fortaleço. Amém? Segundo, ele diz assim: eu te ajudo. Sabe, irmãos, quando você não souber o que fazer, quando você ficar perdido nessa situação, nesse problema, nessa luta, nessa adversidade, nessa dificuldade, pede para Deus te ajudar. Pede para Deus te dar sabedoria, abrir a sua mente, meu irmão. Pede para Deus. Ele está dizendo aqui, ó, eu te ajudo. E sabe, o medo, ele trava as nossas mentes. O medo, ele nos trava. O medo, ele deixa nós paralisados. E eu lembro de uma passagem que está lá em 1 Samuel, que o povo de Deus ficou apavorado quando o inimigo se aproximou deles. Se você quiser ver ali na sua Bíblia, 1 Samuel. E aqui tem algo maravilhoso. Além de você pedir a ajuda de Deus, você tem que fazer algo. É o que está aqui na palavra de Deus. Olha o que você vai fazer a partir de hoje. Não é nenhum segredo, nenhuma novidade, é só para te lembrar. 1 Samuel 7. Olha aqui que lição para nós nesta noite. 1 Samuel capítulo 7, é o Velho Testamento, diz assim, verso 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, tiraram água
derramaram perante o Senhor. Eles jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Samuel era sacerdote. Quando, pois, os filisteus são os inimigos do povo de Deus, ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, olha o que aconteceu com eles quando eles viram os inimigos. Tiveram medo dos filisteus. Eles ficaram apavorados que eles iriam morrer. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Olha aqui para mim, meus irmãos. Naquela época tinha o sacerdote, que era o intermediador entre o povo e Deus, tinha o sacerdote. Mas o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje você tem livre acesso a Deus para orar, clamar, buscar, pedir socorro, ajuda. Você não precisa mais do sacerdote. Amém? Você pode fazer a sua oração a Deus. Diga graças a Deus. Ah, pastor, eu não sei orar. Irmão, é a sua, como você conversa com alguém, conversa com Deus. Deus não está interessado em palavras difíceis ou palavras bonitas. Faça a sua oração, seja sincero. Seja sincera. Amém? Amém, irmãos? E olha o que aconteceu. É a oração aqui. Então, no versículo de número 10. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus deu um basta nos filisteus, e o povo de Deus, o povo de Israel, foram vencedores. Os filisteus hoje são os nossos problemas. O filisteu hoje, quem sabe, é essa doença. O filisteu hoje é o inimigo que quer te destruir, que quer roubar a sua alegria. Então vamos fazer o quê? Pedir ajuda, socorro a Deus, orar. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém, irmãos? Volta lá para Isaías 41. Diga assim comigo: o Senhor, diga assim, o Senhor me fortalece. Diga assim, o Senhor me ajuda. E por último ele diz assim, irmãos: e te sustento com a minha destra fiel. Diga assim, o Senhor me sustenta. Amém, irmãos? É o que Deus está prometendo para você nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai te fortalecer se você quiser. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, meu irmão, minha irmã. Ele vai te ajudar. E eu tenho convicção que Ele vai te sustentar, porque Ele é fiel. Ele não falha. O Salmo 46 diz assim, vamos abrir, vamos ler? Você pode ler comigo o Salmo 46? Eu gosto desses salmos. Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações ou na hora da angústia. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Meu querido, coloque a sua esperança, deposite a sua fé nesse Deus que nunca falhou, jamais falhará. Creia. A partir de hoje, elimine esse medo da sua vida. A
A partir de hoje, irmão, irmã, tire a dúvida do seu coração. Tem uma palavra que eu não gosto dessa palavra. Será? Para os filhos de Deus não existe será. Para Deus não existe será, meus irmãos. Amém? E para terminar, vá comigo lá no finalzinho da sua Bíblia. Como podemos vencer o medo? Além de reconhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus, esse Pai que você serve, meu irmão, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, o único Deus. E mais um aprendizado para nós. 1 João, capítulo de número 4, e eu termino aqui dizendo, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, o verso 18, que diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz, o que está escrito aí na sua Bíblia? Tormento. Veja o que acontece com você. O medo produz tormento dentro do teu coração, na sua vida. Então lança fora esse medo e traz o amor para dentro de você. O que é o amor? É Deus. Traga Deus para dentro da sua vida. A partir de hoje, meu querido irmão, faça a sua oração a Deus diariamente. Eu sempre falo aqui na igreja, eu queria que você perguntasse novamente para quem está pertinho de você. Olha para essa pessoa e pergunta assim para ela, sem ofender, pergunta assim: você tomou banho hoje? A oração é assim, meu irmão, é todo dia. É todo dia. É que nem tomar banho. E se não tomar banho, meu irmão, é CC. O negócio fica feio. Tem que passar um perfuminho, tomar um banho. E a oração é assim. Se nós não orarmos, meus irmãos, a coisa complica. Não deixe para orar só porque a coisa vai complicar. Tenha intimidade com Deus. Traga o amor é Deus. Traga Deus para dentro de você. Traga o amor de Deus para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Meu irmão, traga o amor de Deus lá para dentro do seu trabalho, da sua loja, do seu comércio, para dentro do seu carro. Traga Deus para dentro do seu coração. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse Deus é maravilhoso. Ele te ama demais, viu, meu irmão? Ele te ama demais, viu, minha irmã? Ele te ama demais, viu, casal? Jovem, Deus te ama demais. Sinta-se abraçado por Ele nessa noite. Você pode fazer aí com um sinal de fé, se você crê, fazer assim, ó, um abraço, assim, abraça você. Esse é o abraço de Deus para a sua vida nessa noite. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, como eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso, bendito. Não existe palavras para dizer tudo aquilo que Tu és. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus, o Teu Filho querido, eu apresento os meus irmãos nessa noite, Pai. Aqueles que chegaram aqui preocupados, e quem sabe alguém ainda esteja se sentindo assim. Aqueles que não estão conseguindo dormir direito, por medo, por tantas angústias no coração, na alma, no espírito. Aqueles que, quem sabe, estão trazendo à sua memória
alguém que está doente, alguém que está desenganado, desenganada. Meu Deus, nós tomamos posse desta palavra nessa noite. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda com a sua destra fiel. O Senhor não falha. O homem falha, o patrão falha, o marido falha, a esposa falha, o filho falha, o pastor falha, mas o Senhor não falha. Então, Pai, abraça nessa noite cada um que está aqui, Espírito Santo de Deus. Tira toda essa ansiedade, tira, Senhor, agora essa preocupação, em nome de Jesus, e traz um tempo de refrigério à vida deste meu irmão, desta minha irmã, dos teus filhos, meu Pai, para dentro dessa casa, para dentro desse lar, deste casamento. Oh, meu Deus, o futuro deste homem, desta mulher, deste jovem, desta moça, deste rapaz, até mesmo da criança, Pai. Tira todos esses traumas, meu Deus, tira tudo aquilo que os nossos olhos viram, que aquilo foi algo negativo, algo que foi prejudicial. Paramos, travamos, e a partir daquele momento não conseguimos mais vencer, não conseguimos mais avançar. Então, em nome de Jesus, que no mundo espiritual, se existe algo que está sendo prejudicial na vida deste meu irmão, a sua infância, o seu passado, Pai, palavras que foram lançadas, mais uma vez aqui nós quebramos em nome de Jesus. E eu quero profetizar e declarar que cada um que está aqui é especial para Ti. Cada um, cada irmã, cada irmão, cada filho, filha que está aqui nessa noite, meu Deus, o Senhor tem propósitos a realizar na vida dessas pessoas tão queridas a Ti, meu Deus. Eu abençoo esta igreja. Eu quero ver a alegria de cada um. Eu quero ver os teus filhos aqui não chorando de tristeza, de angústia, mas chorando de prazer, de felicidade, Pai, por aquilo que o Senhor fará na vida dos meus irmãos. A alegria deles é a nossa alegria, a vitória desta igreja é a nossa vitória, Pai. Cada um que está aqui, desde o mais pequenino ao mais ancião, eu abençoo esta igreja em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido. Pode aplaudir ao Senhor. Deus te ama muito. Não esqueça disso. Amém? Você crê nisso? Então dá uma pisada no chão assim, ó. Faça assim, ó. Esse aí foi o medo que saiu da sua vida agora, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce comunhão e todas as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você e sobre a sua família, sobre esta igreja, e todos nós dizemos amém. Deus os abençoe e vão em paz em Cristo Jesus.